Bom dia, nós acabamos de chegar aqui ao Santuário Nossa Senhora Aparecida. São 10h30 da manhã do dia 16 de abril de 2018. Viemos uma equipe da Assessoria de Comunicação da Arquidiocese de Campinas. Comigo estão João Costa, nosso cinegrafista, e o Padre Antônio Rodrigues, nosso novo assessor de comunicação da Arquidiocese. Padre Antônio, primeiro bom dia para o senhor. É sempre uma emoção muito grande essa chegada nossa aqui e de qualquer peregrino que venha ao Santuário de Aparecida. Bom dia, Wilson, bom dia a todos que nos acompanham. Realmente, estar em Aparecida é algo significativo para nós brasileiros, É sempre um ambiente diferente, acolhedor, e saber que estamos aqui, sendo acolhido pela mãe, a mãe Aparecida, então é algo muito significativo. Ainda mais nesse período, e para que viemos aqui. O santuário respira, reza de uma outra maneira, porque os nossos pastores, os sucessores dos apóstolos, se encontram reunidos. Isso mostra algo que é importantíssimo na igreja, que é justamente a comunhão, a colegialidade dos bispos, Então, aqui estão se definindo diretrizes, orientações para toda a igreja no Brasil. Então, hoje é um dia especial estarmos fazendo esta cobertura. Padre Antônio, a gente tinha sempre o costume, para a gente era muito mais fácil sempre, quando as assembleias aconteciam no mosteiro de Itaici. Desde quando as assembleias vieram aqui para Aparecida? Então, a última que aconteceu lá em Indaiatuba, que é no território da nossa arquidiocese, para nós era uma alegria também muito grande acolher todos os bispos do Brasil. A última aconteceu em 2009. Tem algo significativo, Em 2009 já se começou os estudos, as reflexões sobre as diretrizes para a formação dos presbíteros na Igreja do Brasil. Depois, em 2010, teve o Congresso Eucarístico em Brasília e ficou definido também o espaço de Itaici já não estava mais comportando por algumas questões próprias da mudança dos tempos, da tecnologia e tudo mais. Então os bispos já tinham previstos que não dava mais para acontecer em Itaici, no mosteiro. E aí então foi elegida Aparecida para acolher a Assembleia dos Bispos. E aí nesse período, nesse ano de 2010, aconteceu lá em Brasília por conta do Congresso e também enquanto estava se preparando aqui o espaço para acolher os bispos. Em 2011 veio para cá, e desde então acontece aqui. Tem todo um complexo para hospedar os bispos, um hotel, também o complexo para a própria Assembleia, as reflexões, com toda a estrutura necessária para um evento como esse. E aí o que é significativo é justamente isso. Saiu de Itaici em 2009 com reflexões sobre a formação para os presbíteros. Hoje, em 2018, os bispos querem atualizar essas reflexões, as diretrizes para a formação dos presbíteros, iluminados por dois, vamos dizer assim, dois eixos, Um é o próprio ministério do Papa Francisco, que tem sido riquíssimo para a Igreja do Brasil, e outro é um documento que a Congregação para o Clero também ofereceu algumas novas orientações. E aí, justamente, os bispos fizeram como opção para o tema central da Assembleia. E como sabemos, não se reduz apenas a um tema, depois outros temas pertinentes que envolvem a Assembleia serão discutidos também. Padre, então aqui na casa da Mãe Imaculada, que apareceu no Rio Paraíba, nós estamos aqui para ouvir o nosso arcebispo, Dom Ayrton José dos Santos, nessa data especial também, quando ele completa 6 anos na Arquidiocese de Campinas. Para nós, da Arquidiocese de Campinas, é uma alegria, São 6 anos, é um tempo significativo estarmos com Dom Ayrton. A igreja, nos seus documentos, fala: onde está o bispo, está a igreja, E o bispo não é como presidente, não é como nenhum cargo político que se faz uma eleição, onde a gente vota e escolhe o bispo. O bispo é escolhido por Deus, Então, nós somos felizes e agradecidos a Deus pelo Dom Ayrton estar conosco como nosso pastor, como sucessor dos apóstolos. Então nos alegramos,
A data mesmo foi dia 15, né? Ontem nós nas nossas paróquias rezamos pelo ministério dele e nos alegramos por ele ser o nosso bispo, aquele que orienta a nossa igreja. E continuamos rezando, né? Para que o Senhor possa, com seu Espírito, iluminá-lo cada vez mais, para que conduza a sua igreja na Arquidiocese de Campinas. E aqui em Aparecida, agora nós vamos nos dirigir ao Centro de Eventos Padre Vitor para uma entrevista, uma conversa, um bate-papo com o nosso arcebispo Dom Ayrton. Dom Ayrton, primeiro bom dia para o senhor, alegria e revê-lo aqui em Aparecida, né? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho também desse momento especial que sempre é um encontro de irmãos do episcopado brasileiro. Então, bom dia para todos e para vocês que vieram aqui hoje, nessa segunda-feira. E a Assembleia dos Bispos é sempre um bom momento de encontro dos bispos. Claro que tem muito assunto, muita conversa, coisas devem ser decididas, mas o importante é esse estar junto com os bispos, gente do Brasil todinho, que a gente tem a oportunidade de conversar, trocar experiência, partilhar um pouco as questões, as dificuldades, também as soluções que a gente vai encontrando, né, na pastoral, seja para cada diocese, seja para as paróquias. Então é um momento de grande alegria para todos os bispos, porque a gente se encontra de modo muito fraterno. E também a cada assembleia acolhemos os novos bispos, né? No Brasil, a cada ano são nomeados novos bispos. Esse ano são 13 ou 14 novos bispos para o Brasil todo. E que todos eles vêm à Assembleia, se apresentam e são acolhidos e tal. Então esse é um momento importante também para a Assembleia. As diretrizes de formação dos presbíteros foram aprovadas em 2010, acho que discutidas em 2009, na última Assembleia que nós tivemos em Itaici ainda, né? Então, como que está sendo trabalhada agora essa atualização? Então, a atualização ela deve ser feita porque o Papa Francisco escreveu, promulgou a Ratio Fundamentalis sobre a formação dos presbíteros. E é um documento, então, que deve ser o ponto de referência para as diretrizes de cada país, no mundo inteiro. Aqui no Brasil nós estamos estudando, já estamos adiantados com o estudo. Começamos hoje as votações, não só sobre as diretrizes, mas sobre outros assuntos também. Porque essa semana termina, na sexta-feira, com o almoço, terminamos a Assembleia. Então, essa semana é uma semana intensa também de aprovação das coisas que devem chegar às dioceses, às paróquias, às comunidades e à organização da igreja pelo Brasil todo. E as diretrizes da formação devem chegar para as dioceses para que cada diocese se adapte, se reveja ali dentro, né, da proposta. As nossas diretrizes, essas aprovadas já em 2010, elas ainda são muito atuais. E a aproximação delas a aproximação dessas diretrizes com o documento que o Papa Francisco quis que a igreja toda pensasse, não é muito distante não. Nós estamos bem alinhados e vamos fazer com que cada diocese tenha a possibilidade, também nós lá em Campinas tenhamos a possibilidade de repensar o projeto das diretrizes para a formação dos presbíteros lá em Campinas. Estamos já fazendo o caminho, já há mais tempo, com elementos até que o Papa previu na nova Ratio, mas nós temos que fazer a adaptação, temos que fazer a aproximação entre as diretrizes que nós aplicávamos lá com aquelas diretrizes que o Papa quer que a igreja no mundo todo repense. Com respeito às diretrizes, assim, para a gente tentar entender o que muda na formação dos presbíteros. Eles fazem faculdade de filosofia, teologia, nós, por exemplo, da Arquidiocese, lá em Campinas. Mas o que muda nessa formação? Para dizer, uma das coisas que estava prevista nas diretrizes anteriores é de que todas as dioceses devem ter um propedêutico, um ano de preparação para o seminário, né? Pelo menos um ano. E após o término do curso de teologia, ou seja, no final do processo formativo, que houvesse mais um ano de discernimento, chamado um ano pastoral, um ano de experiência, assim. Lá em Campinas nós chamamos ano de discernimento para as ordenações, propriamente. Então, nesse ano, no final desse ano, depois da teologia, que os nossos seminaristas são ordenados diáconos. Ano passado nós tivemos o diácono Fábio, o diácono Rogério, os dois, né, que foram ordenados diáconos no finalzinho do processo. Esse ano nós temos 3, né? O seminarista Paulo, o seminarista
Fábio, foi outro Fábio e o seminarista Diego, são 3. A previsão de ordenação deles, diaconal, é no final do ano. Então passa o ano, então do segundo semestre para frente, eles vão ser, chegam ao período das ordenações. E o presbiterato para o ano seguinte, né? Então, para dizer que é uma das coisas que em Campinas nós fazemos estritamente como pede as diretrizes atuais. Com a renovação dessas diretrizes, as novas diretrizes que vão surgir, certamente que esse procedimento não vai cair. Ele vai existir e nós vamos implementar isso. Uma das coisas que nós vamos ter que implementar mais, já dentro do contexto do seminário, da formação dos padres, é a preocupação com a formação permanente dos padres. Não só a formação inicial, né, no período do seminário, mas a formação permanente. Como é que nós continuamos atualizando os padres na pastoral, na vida das paróquias, em todos os aspectos, né? Aspecto da administração, aspecto da teologia, da liturgia, da pastoral propriamente dita. Então nós temos assim um desafio grande pela frente. Inculcar nos novos, nos seminaristas, a preocupação com a sua formação permanente, depois de padres. E nos padres aqueles que já estão na arquidiocese, começar a motivá-los para que eles façam atualizações, né? Nós tentamos, isso, graças a Deus, na nossa arquidiocese existe um esforço para isso, mas é preciso mais empenho também da nossa parte. E o quanto essa Assembleia influencia na nossa arquidiocese, na formação permanente dos padres? Então, influencia na medida em que, no nosso caso, chegando no final da Assembleia, nós começamos então a implementar. E uma coisa importante é que o ano que vem a Assembleia vai ser eletiva, a Assembleia dos Bispos do Brasil. E também vai estabelecer o novo objetivo geral da ação da Igreja no Brasil. E nós sabemos que o nosso plano de pastoral, ele tem como ponto de referência fundamental exatamente o objetivo da Igreja no Brasil, o objetivo geral da ação da Igreja no Brasil. Então a influência da Assembleia dos Bispos para a nossa arquidiocese é em todos os níveis, não só para os padres, mas também para os leigos, para as pastorais, organismos, associações, porque a reflexão que nós fazemos na linha dos objetivos da ação da Igreja no Brasil também chega lá na arquidiocese, porque o nosso trabalho está lá. E de modo especial nesse ano, que é o ano do laicato, um ano voltado para a formação, e isso é um dos pontos da Assembleia, da nossa Assembleia Diocesana, né? A formação dos leigos, de modo geral, o trabalho com a juventude, são coisas fundamentais. E a família. Lembra que são esses 3 pontos que nós retomamos na Assembleia. E isso tudo faz parte das preocupações da Assembleia dos Bispos aqui, nesse ano, e fará de modo muito especial no ano que vem por causa dos objetivos. Então, são vários outros assuntos também que estão sendo discutidos, mas uma coisa chama a atenção, né? Nós vemos, por exemplo, vários ataques à CNBB, aos bispos, muitos chamando de bispos vermelhos, né? CNBB vermelha. Ao mesmo tempo, a gente vê uma carta aberta falando que os bispos devem ter uma posição mais radical com relação à sociedade. Como que é tratado isso aqui na Assembleia? Olha, essa visão que se tem sobre a CNBB, sobre cada bispo, cada padre, cada diocese, cada paróquia, isso são coisas às vezes muito personalistas e muito subjetivas. O que vale para nós, e na Assembleia vale isso, a Igreja no Brasil, a par de todos os questionamentos que possam existir, a Igreja no Brasil, ela é a Igreja Católica Apostólica Romana. Pronto, é um ponto. Segundo, seguimos aquilo que a Igreja no mundo determina e orienta. Terceiro, seguimos os documentos da Igreja, documentos da Santa Sé, da Igreja como um todo, e do Magistério Pontifício. O Magistério do Papa é documento para nós também, a palavra do Papa é também orientação para a Igreja aqui no Brasil. Então nós alinhamos a prática da Igreja e podemos até fazer um paralelo disso com a doutrina social da Igreja. Existe uma doutrina social da Igreja, a Igreja não age na ação evangelizadora, no amor aos pobres, no atendimento aos pobres, não age assim por impulso. Isso é mandato evangélico. E a doutrina social da Igreja pega todos esses elementos para que a Igreja tenha fundamento. O fundamento não é uma ideologia política.
Não é. Às vezes até é confundido, mas não é, o fundamento não é esse. Segundo, a doutrina social da Igreja, ela é expressão também daquilo que nós encontramos no Catecismo da Igreja Católica. Então seguimos ali os princípios da doutrina católica. Às vezes, alguns questionam, mas tem um aspecto que não é bem aquilo que está na doutrina. Bom, aí nós precisamos de conversar. Porque existe a doutrina e existe a prática dela, que é preciso verificar. E às vezes, para você chegar, normalmente para você chegar num objetivo, você tem que encontrar um canal, tomar uma condução, ou ir a pé. É preciso encontrar qual é esse canal. Nós temos a doutrina, sabemos onde é preciso chegar, mas para chegar lá, nós não podemos atropelar ninguém. Temos que fazer com que isso seja humano, seja de bom senso, seja evangélico, seja respeitoso, seja um caminho a ser feito nesse sentido. Por isso que às vezes na sociedade as pessoas querem que a coisa aconteça ontem, porque às vezes falta um pouco desse respeito pelo processo. Respeito no sentido de processo que deve ser feito também, não é uma coisa que acontece no estalar de dedos. Nós estamos vivendo um momento político no Brasil muito sério, né? Principalmente no ano de eleição. Como que a CNBB vai se posicionar, principalmente agora com relação às eleições? Então, isso nós temos que esperar, porque são assuntos que estão sendo discutidos. Então, temos a assessoria de imprensa da conferência e da Assembleia, e que aos poucos eles vão, então, dando comunicações. E nenhum bispo está autorizado a falar em nome da Assembleia. Cada dia são escolhidos alguns bispos que falam na coletiva de imprensa, falam aquilo que é a Assembleia, aquilo que a Assembleia está pensando e fazendo. Doutor, então aqui de Aparecida nós pedimos sua bênção, que o senhor tenha um bom regresso e que Deus abençoe o senhor também nessa estada aqui em Aparecida. Obrigado. Então eu agradeço e agradeço também as manifestações de oração que a gente tem recebido lá de Campinas, lá do Carmelo, de algumas paróquias, dizendo que estão rezando pelo sucesso da Assembleia, pelas decisões da Assembleia e pedindo a Deus para que de fato proteja a Igreja no Brasil e faça com que ela seja testemunho vivo do Evangelho para o nosso país, que precisa tanto de testemunho, precisa tanto de referência, não precisa tanto de discurso, precisa de testemunho e referência. E que nós, cada um de nós, batizados, padres, bispos, religiosos, leigos, que a gente saiba então dar esse testemunho de confiança e de esperança no projeto de Cristo, que é que todos nós sejamos irmãos entre nós.